Vamos fazer uma análise profunda para a gente tentar ver, examinando as Escrituras, para a gente buscar aonde a gente vai encontrar Jesus estabelecendo dois cerimoniais como regra para a igreja, para os cristãos viver e praticar. Então eu quero convidar você, porque alguém disse assim que os únicos dois cerimonial que Jesus deixou como ordenança para a igreja foi o batismo, esse cerimonial religioso feito pelo homem nas águas dentro da igreja, e a ceia, esse cerimonial religioso também feito pelos homens dentro dos seus templos e igreja. Então eu tenho ouvido pessoas, pastores, líderes, entrando nessa defesa que Jesus, por exemplo, os padres, o Papa, os líderes religiosos de toda a religião prega isso, batismo e ceia. Eles pregam isso como se fosse uma ordenança deixada por Jesus. Todo líder religioso, os padres, os pastores, os outros líderes de outras igrejas que pregam também o batismo, e eles pregam isso dentro do argumento de que Jesus ordenou esses dois cerimoniais para a igreja. Agora, o importante é a gente aprender de Cristo e buscar aonde está ali, ensinado por Jesus, ordenado por Jesus, o batismo nas águas, feita pelos homens dentro da igreja, e essa ceia, esse cerimonial religioso, feita pelo homem nas igrejas. Todo mês. A pergunta é, aonde está Jesus ordenando isso para a igreja? Porque os pastores dizem que Jesus ordenou, mas aonde? Aonde? Cadê o argumento bíblico para eles mostrar isso? Não, irmão Wellington. Mateus, eu vou lhe mostrar. Me mostre. Não, irmão Wellington. Vá lá para Mateus 28, o 18 e o 19, que Jesus diz: ide por toda a nação, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, irmão Wellington. Vá para Marcos 16, 15, quando Jesus diz: aquele que crê e for batizado será salvo. Está vendo, irmão Wellington? Que Jesus ordenou. Aonde Jesus está ordenando isso aí? Aonde é que esses textos mostram ou dá base para alguém estabelecer essa regra, essa doutrina, essa ordenança, como se Cristo tivesse ensinado? Esses textos não está dentro desse contexto. Jesus não está ordenando para ninguém esses dois cerimoniais. Não, mas Jesus disse: fazer isso em memória de mim. Todas as vezes que bebeu o cálice do vinho e comeu o pão, está anunciando a minha morte. Fazer isso em memória de mim até que eu volte. Eu pergunto, aonde Jesus está estabelecendo ceia, esse cerimonial feito pelos líderes religiosos nas religiões? Aonde é que você enxerga isso? Eles manipulam a palavra. Esses líderes religiosos manipulam a verdade, falsificam a verdade, colocam a sua interpretação totalmente errada, fora do contexto, na palavra, e levam o ensinamento falsificado para vocês. Mas por que eles fazem isso? Porque esses dois cerimoniais é o mecanismo por onde vocês são presos, escravos, e negócio propriedade do sistema deles, igreja. Porque vocês só podem estar sobre a autoridade deles, sobre o domínio deles, se vocês forem batizados para ser membro, propriedade oficial daquela denominação dele, e se vocês se submeter ao cerimonial do batismo e da ceia. Para poder estar lá dentro, tem que submeter-se a esses dois cerimonial, que a partir daí tem que dar dízimo, tem que cumprir a obrigação de igreja, tem que cumprir regra de igreja, tem que estar em atividade, sacrifício, compromisso, responsabilidade de igreja. Então, esse é o mecanismo que eles usam para prender vocês. A mentira, não é a verdade. Isso aí não é verdade. Jesus não estabeleceu esse cerimonial de batismo nas águas.
Mateus, capítulo 28. Jesus não está determinando ali isso para a igreja. O contexto ali não fala de batismo nas águas, desse cerimonial feito pelos homens. O batismo que Jesus disse, ide por toda a nação, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é com a mensagem de arrependimento, para aquele que crê e se converter, receber a remissão do pecado pela convenção a Cristo, não pelo ritual feito pelo homem, o cerimonial do batismo. Jesus não estabeleceu e nem colocou o mérito da salvação dentro desse ritual, dentro desse cerimonial. Quando esses pastores pregam isso, eles estão anulando o sacrifício de Cristo. Quando Jesus disse, aquele que crê e for batizado será salvo, Jesus não estava se referindo aí a esse batismo, esse cerimonial de igreja feita pelos homens. O contexto ali não está incluído nesse propósito. Jesus não falou nesse sentido. Jesus não deu essa ordenança para ninguém, batizar ninguém no cerimonial para oferecer graça de remissão, de comunhão com Deus, de ser membro da igreja, através desse cerimonial. Jesus não outorgou essa autoridade e nem colocou esse meio para ninguém viver e nem praticar para ser de Deus. Jesus não estabeleceu outro meio de salvação. Jesus não colocou um adicional ao sacrifício dele. Jesus não ensinou que tem que ser salvo crendo nele e ir para uma igreja, ser batizado pelo líder dentro dessa igreja no cerimonial para ser salvo. Jesus não ensinou isso. E é isso que muitos pastores estão pregando. E os que não pregam diretamente, eles pregam indiretamente. Porque eles não têm compromisso com a verdade. Eles estão montados na mentira para poder ter domínio e fazer do povo o negócio deles. Dentro das instituições deles, que já começam pregando mentira, que ali é casa de Deus, o lugar onde eles centralizam, onde eles mistificam, onde eles colocam Deus restrito nesses ambientes, para o povo estar ali nessa mentira, buscando, servindo, consagrando, devotando suas vidas, centralizando seu viver, nesses ambientes servindo e cumprindo responsabilidade como se fosse o meio de viver com Deus. Outra grande mentira é isso. Irmão, se você for analisar com cuidado, o que você tem aprendido, tem sido instruído, tem sido informado e ensinado por esses líderes de igreja, se vocês for analisar com o que Cristo ensinou, vocês vão conhecer a verdade e sair dessas mentiras que vocês estão sendo informados. O cara dizer que Jesus estabeleceu para a igreja 2 cerimoniais, o batismo e a ceia, aonde está isso? O batismo que Jesus fala ali para os apóstolos, batizar as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Jesus não está falando dentro do contexto de uma igreja, de uma instituição religiosa, na autoridade do líder, naquele cerimonial. Porque Jesus não trouxe, não orientou sua igreja, está dentro desse ambiente institucional, sobre a hierarquia eclesiástica de nenhum líder religioso. Jesus nunca instruiu o seu povo a estar submisso a nenhum líder religioso, dentro de nenhuma instituição religiosa, dentro de nenhuma hierarquia religiosa. Jesus estabeleceu, orientou, instruiu o seu povo, os seus discípulos, aqueles que crêem nele, a estar submisso a ele, guardando e praticando a palavra dele, estando nele e a palavra dele em nós, porque ele é a cabeça da igreja. Ele é o centro onde a igreja tem que estar. Não é dentro de nenhuma igreja, sob a autoridade e o domínio de nenhum líder religioso, como a autoridade de Deus para o povo. Jesus não ensinou isso, ao contrário. Jesus disse que não se deixe dominar por nenhum líder religioso, na autoridade e no domínio dele. Entre nós não deve ter isso. Jesus ensinou isso, irmão. Não tem maior, mais cheio da unção, mais cheio do poder, mais autoridade espiritual para nós. A autoridade espiritual para todos que são membros é a cabeça. Todos são membros. Cabeça só uma, que é Jesus. Não tem autoridade espiritual em nosso meio. A autoridade para nós espiritual é o próprio Cristo, a palavra dele, aonde a igreja tem que estar alicerçada e submissa a Cristo, a palavra dele. Então, quando os indivíduos que se dizem homem de Deus
pregam isso dizendo que Jesus estabeleceu esses dois cerimoniais para a igreja viver e praticar, é mentira. A ceia que Jesus ali praticou com os apóstolos não era esse ritual, esse cerimonial, era um jantar, onde eles se alimentavam, se reuniam para se alimentar. E naquele momento, Jesus, quando diz fazer isso em memória de mim, é aquele momento de comunhão que eles tinham que manter um com o outro, em memória de Cristo que fez isso com eles. Jesus não estabeleceu esse ritual que hoje os líderes religiosos praticam e levam o povo a viver escravizado. Se não tomar ceia, está perdendo a comunhão com Deus. Se não se batizar, não é salvo. Olha onde eles colocam o povo, irmão. Tira o povo da graça. Tira o povo do alvo. Tira o povo do centro. Tira o povo da fé e da esperança, que é Cristo. Não é nenhum ritual, não é nenhum cerimonial de igreja, irmão. É a igreja católica, é a igreja de Mórmon, é as igrejas evangélicas, todas elas praticam esse ritual pagão, como se fosse ordenado por Cristo, batismo nas águas, aonde eles colocam a salvação nesse ritual, nesse cerimonial. Tem pastores aí, irmão, dizendo, se você não for batizado, não é salvo. Se você não tomar ceia, não tem comunhão com a igreja. Se você não estiver na igreja, não tem ligação com Deus. Eles estão tirando vocês de Cristo, irmão. E vocês não estão percebendo isso. Eles estão pregando o anátema. O que é o anátema? É aquilo que leva você à maldição, à condenação, que tira você de Cristo, do alvo, do centro, da direção, da esperança, da visão. A tua visão, o teu alvo é Cristo, o ambiente, o lugar, o alicerce que tu tem que estar é Cristo. A tua fé, a tua direção, a tua submissão tem que estar em Cristo, na palavra de Cristo. Não é nisso que os líderes estão ensinando dentro das igrejas. Não, porque Paulo disse o que eu recebi do Senhor, isso eu também passei para vocês. Paulo ordenou a ceia. Aonde Paulo ordenou ceia? 1 Coríntios capítulo 11, aquele contexto ali não se refere à ceia. Essa ceia, esse ritual, esse cerimonial pagão que a igreja católica pratica, as igrejas evangélicas praticam, as igrejas de Mórmon praticam, porque todas as religiões estão na mentira, eles praticam a mentira como se fosse verdade. Jesus não estabeleceu esse cerimonial. Paulo não estava ali falando dessa ceia que hoje os religiosos tomam nas igrejas, que eu um dia também fui religioso e tomei. E eu me levava na emoção, achava que naquele momento acontecia algo sobrenatural. O povo está levado a esse movimento emocionalístico. O povo está mistificando os cultos. Na ceia é um misticismo tão grande dentro das igrejas católicas. Eles ensinam que aqueles elementos se transformam no corpo de Cristo, literalmente. Dentro das igrejas evangélicas, eles ensinam que aquele momento, aquele ritual, esse cerimonial da ceia, proporciona graça para o povo. Ali eles criam o sensacionalismo. Olha a hipocrisia. Ei, é ceia. É um culto especial. Você tem que perdoar. Quem quer tomar ceia, perdoe. Libere o perdão. Ei, não é tomando ceia que você tem que fazer isso, não. Você tem que fazer isso entregando tua vida a Cristo, para se submeter à palavra de Cristo. Renunciar. Negar-se, perdoar, amar, suportar. Não é em culto de ceia, não. É uma hipocrisia, é um formalismo religioso, é um movimento anátema que eles criam. Eu participei muito disso. Na hora desse cerimonial pagão, a ceia, aí o líder lá, o pastor, nesse momento, diga: seu irmão, eu te amo. Aperte a mão do seu irmão. Meu irmão, é só hipocrisia, é só formalidade, é só solenidade vã que Deus abomina. É só amar, perdoar na hora desses cultos. Aí, quem tem algum mal aí, alguma coisa aí contra seu irmão, perdoe. Perdoe nesse momento para tomar ceia. Não tome a ceia indignamente. Eles contrariam tudo aquilo que a palavra ensina. Eles interpretam tudo errado. E eles levam vocês para viver preso nessas mentiras, dentro dos cerimoniais, dos rituais, do paganismo nas igrejas. Jesus não estabeleceu nem ceia
e nem batismo. Quer comprovar? Quer contestar? Quer questionar? Quer debater esse assunto? Vamos debater o assunto. Vamos analisar as escrituras, aonde os apóstolos estabeleceram ceia para alguém tomar. Vamos analisar as escrituras, aonde os apóstolos deram ceia a alguém. Quem foi o pastor que deu ceia a alguém na igreja de Cristo? Aonde Pedro, Paulo ou João ensinou alguém a tomar ceia? Aonde eles deram ceia? Mostra aí onde foi. Qual foi o registro que está nas escrituras de Pedro, Paulo ou João dando ceia a alguém? Mostra aí onde Jesus ensinou alguém a praticar esse ritual dentro de alguma igreja. Mostra aí onde está registrado nas escrituras Jesus ordenando alguém a praticar o cerimonial de ceia no meio da igreja ou em alguma igreja. Aonde Jesus otorgou autoridade a algum pastor para conceder a alguém remissão de pecado por meio desse ritual do batismo nas águas. Aonde Jesus deu autoridade a alguém para conceder a alguém a ser inserido no corpo de Cristo por esse cerimonial de batismo nas águas. Porque quem prega essa doutrina ensina que o batismo é para remissão de pecado. Se não se batizar, não tem parte com a igreja. Não faz parte do corpo de Cristo. Se não se batizar, não é salvo. Eles estão pregando isso, sim. Os que têm pastores pregando diretamente isso. E tem outros que manipulam a verdade pregando indiretamente isso. Ele diz, não, só quem salva é Jesus, mas tem que ser batizado. Por que tem que ser batizado? Senão não é salvo. Senão não é da igreja. Eles são maquiavélicos. São fraudulentos, fraudam a palavra. Falsificam, interpretam a palavra dentro de uma forma errada. Tirando você da direção que a palavra mostra. Eles colocam uma interpretação que leva você para o outro caminho, para se perder de Deus. Cuidado. Tem muita gente preso nesse ritual, nesse cerimonial, perdendo o entendimento de Cristo, tirando a fé do sacrifício de Cristo e acreditando que é salvo, que é de Deus, porque foi batizado, porque toma ceia, porque guarda sábado, porque está dentro de igreja, porque está cumprindo devoção de igreja. Cuidado. Você com esse entendimento errado, você está desviado da verdade, desviado da vida com Deus. Não é você estar dentro de uma igreja cumprindo a formalidade que você está em Deus. É você estar na palavra, andando com Deus, com entendimento na palavra, para você estar em Deus. Então eu deixo aqui essa orientação, essa instrução para você analisar, ouvir, examinar. E bote aí nos comentários o seu argumento de que Jesus mandou batizar nas águas e de que Jesus mandou fazer o cerimonial da ceia. Coloque o seu argumento bíblico. Bote o seu argumento com textos bíblicos, com princípio bíblico. Argumentos plausíveis da palavra. E não venha trazer Mateus 28. Não venha trazer Marcos 16. Ali não é esse batismo que vocês fazem. Jesus não estava mandando fazer esse batismo ali. O batismo ali que Jesus fala não é o batismo do homem dentro de igreja nas águas. E não venha trazer Mateus 26, o momento que os apóstolos ali se reuniram com Jesus naquela ceia. Aquela ceia não era um cerimonial, era um jantar. E não venha trazer 1 Coríntios 11, que Paulo não está falando de ceia ritual de igreja. A ceia ali era o jantar, que os irmãos, ele tinha de costume se reunir para a hora da refeição. E isso era muito importante para os judeus. Eles guardavam isso como um momento muito importante de comunhão entre eles ali reunidos, na hora do alimento, da janta. Agora eu quero que você me mostre aonde tem um relato bíblico de Jesus ou os apóstolos dando ceia a alguém ou ordenando alguém a se batizar e a tomar ceia para poder ser salvo, ser de Deus. Me mostre onde tem um relato, um ensino de Jesus, onde tem um ensino dos apóstolos,
orientando alguém, doutrinando alguém com a doutrina do batismo nas águas e com a doutrina da ceia, ensinando que tem que ceiar, que tem que se batizar. Eu não vejo, irmão. Eu me dedico a ler o Novo Testamento. Eu tenho o prazer de ler e reler o Novo Testamento. Eu já li e reli o Novo Testamento umas 10 vezes mais. Mais de 10 vezes. E cada vez que eu leio, eu aprendo mais. Cada momento de leitura que eu faço do Novo Testamento, eu aprendo mais de Deus. É por isso que hoje eu estou aqui nessa defesa da fé. Porque hoje eu conheço a verdade. Hoje eu sei discernir o que é mentira e o que é verdade em relação a Deus. Hoje eu estou pronto para o bom combate da fé. Hoje eu tenho habilidade, sei manejar bem a palavra de Deus para entrar em debate com qualquer teólogo, doutor, bacharel que se coloque como sábio das Escrituras. Porque eu tenho conhecimento da verdade. O evangelho simples é a minha arma que eu uso para combater os ensinos heréticos. É só o evangelho, irmão. Eu não precisei fazer um curso de teologia. Eu não tenho diploma de teólogo. Eu não tenho mestrado. Mas eu tenho conhecimento da verdade por onde eu fui liberto. E esse conhecimento da verdade é por onde eu vou combater com você na mentira que vocês pregam. Então venham. Mostrem. Aonde tem a ordenança de Jesus para alguém se batizar dentro de água, ou dentro de água nas igrejas, ou para alguém tomar ceia dentro das igrejas. Me mostrem aonde tem isso. Jesus nunca falou do batismo lá em Mateus e do batismo que ele fala lá em Marcos, dentro do contexto de igreja, batismo dentro de igreja, feito por nenhum líder religioso. Jesus nunca ordenou a igreja a viver esse cerimonial de ceia. E aí depois a gente vai trabalhar mais ensino. Tem muito mais esclarecimento sobre isso, irmão. Ah, não, mas Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, Pedro diz: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam batizados e em nome de Jesus sejam apagados os vossos pecados. Então Pedro mandou ser batizado. Ei, Atos 2, versículo 38, Pedro não está falando de batismo nas águas dentro da igreja. Se você analisar o contexto ali, e se você colocar aquilo ali como batismo de água dentro de igreja, é você dizer que esse cerimonial outorga ao homem remissão de pecado, que esse cerimonial dá ao homem a graça do perdão de Deus, para ele estar na salvação. Se você crê que aquilo ali, que Pedro está falando, aquele batismo ali, de Atos capítulo 2, versículo 38, é esse ritual de cerimonial dentro de igreja que os homens fazem, você está tirando o mérito da salvação, o mérito da justificação do homem para com Deus, da cruz de Cristo. Está adicionando outro meio para o homem alcançar isso. E não há outro meio. Atos 4,12. Em nenhum outro há salvação. O único meio para o homem receber remissão de pecado, ter a salvação, ser reconciliado com Deus, é pelo sacrifício de Cristo. Jesus não estabeleceu um adicional. Jesus não disse a ninguém: para você ser salvo tem que crer em mim e ir para uma igreja evangélica ou católica ou de Mórmon ou de qualquer outra e ser batizado pelos líderes para poder ser salvo. Jesus não ensinou isso. O contexto de Mateus 28, o contexto de Marcos 16, que fala do batismo, o contexto de Atos 2:38, que Pedro fala do batismo, não é o batismo dentro de igreja por meio de homens, sendo levado o povo a mergulhar dentro de água. Não é esse batismo. Ah, mas Filipe batizou o eunuco nas águas. Ah, Pedro perguntou o que impediria da família de Cornélio ser batizados nas águas. Pedro não está estabelecendo o batismo aí. Filipe não estabeleceu o batismo ali. Os apóstolos não pregaram isso como regra, como ordenança. Isso são fatos, acontecimentos que aconteceu ali naquele momento. Não foi regra estabelecida pelos apóstolos para alguém se batizar para ser de Deus, para poder ter comunhão com o corpo de Cristo, estar inserido no corpo de Cristo, receber remissão de pecado. Os apóstolos não pregaram batismo como ordenança, como regra
para o homem cumprir para ser salvo. Esse contexto que é pregado sobre o batismo e sobre a ceia, esses rituais que é o povo obrigado a cumprir e viver praticando dentro da igreja, não foi estabelecido por Cristo. Aí tem uma estratégia do diabo por trás disso. Em outro vídeo eu vou falar qual o objetivo, qual a finalidade que essa mentira é pregada para o povo. Em outro vídeo, tá bom? Esse é só para esclarecer que Jesus não estabeleceu, não colocou como regra, não ordenou esses dois cerimoniais para a igreja viver e praticar. Batismo, ceia, nem tampouco guarda-sábado, nem dadismo, e nem outras coisas que ensinam nas igrejas para o povo. Quer aprender a verdade? Vá buscar. Conhecer a verdade que está revelada nas Escrituras, que é Cristo que ele ensinou. Aí você vai ter o conhecimento da verdade. Aprenda de Cristo e busque o conhecimento de Cristo, para que você seja liberto, esteja na verdade de Deus. Amém, meus amados?